Meu marido jogou os papéis do divórcio em mim e disse: "Você tem 36 horas para sair. Minha nova namorada é dona de tudo aqui agora. Você vai embora sem nada." Ele disse isso em voz alta o suficiente para os vizinhos ouvirem, só para me envergonhar. Eu apenas sorri, porque quando ela entrou naquela casa, descobriu uma verdade que mudou tudo. 36 horas. Esse foi o tempo que meu marido me deu para arrumar minhas coisas, depois de 7 anos de casamento, e desaparecer do que ele chamava de casa da namorada. Meu nome é Elisa Hartwell e eu estava na varanda da minha casa numa tarde de quinta-feira quando Grant decidiu fazer um espetáculo público ao me expulsar. Ele segurava os papéis do divórcio como se fossem um troféu, falando tão alto que metade da vizinhança podia ouvir cada palavra. "Você vai embora sem nada, Elisa. Agora tudo aqui é da Lídia." Os vizinhos observavam. A senhora Patterson com seu terrier, a pequena carga dos Hoffman. 2 crianças em skates que pararam para presenciar a cena. Grant queria uma plateia. Queria que todos me vissem humilhado, derrotado, destruído. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui para testemunhar esta jornada em busca de justiça. Se você acredita que a verdade e a documentação são importantes quando se enfrenta uma traição, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessas histórias. Vamos ver como isso se desenrola. Mas eis o que Grant não sabia. Enquanto ele estava ocupado planejando sua grande saída com sua personal trainer de 26 anos, eu também estava planejando algo. Enquanto ele pensava que estava jogando xadrez, eu estava estudando o tabuleiro inteiro. "Quando exatamente Lídia comprou esta propriedade?" perguntei, interrompendo sua atuação. "Devo ter perdido essa transação." Sua confiança vacilou. Apenas um pouco, o suficiente. Porque a casa da qual ele estava me expulsando, a casa que ele alegava ser de sua namorada, pertencia a um fundo fiduciário cuja existência ele desconhecia. E quando Lídia entrou, esperando reivindicar seu prêmio, ela estava prestes a descobrir uma verdade que destruiria tudo o que havia construído. Eu tinha 36 horas antes dela se mudar. 36 horas para executar o plano que eu vinha preparando há 8 semanas. Mas para entender como cheguei aqui, parada na minha varanda enquanto meu marido me descartava publicamente como lixo, você precisa entender como foram os últimos 7 anos, precisa entender a vida que eu pensava estar construindo antes de descobrir que tudo era baseado em mentiras. Eu e Grant nos conhecemos em um evento de networking há 9 anos. Ele trabalhava em gestão de patrimônio, administrando carteiras de investimento para clientes que confiavam a ele seus fundos de aposentadoria e a poupança para a faculdade de seus filhos. Eu era advogada especializada em contratos corporativos, a pessoa que as empresas procuravam quando precisavam de alguém para encontrar as armadilhas escondidas em acordos aparentemente simples. Criamos um vínculo por compartilharmos um entendimento sobre estruturas financeiras e avaliação de riscos. Ele me fez rir com histórias sobre clientes exigentes. Eu o impressionei com relatos de negociações contratuais que economizaram milhões para empresas. Nosso casamento foi elegante, mas sem extravagância. 150 convidados em um clube de campo em Westchester, lua de mel no Vale de Napa, um compromisso mútuo de construir algo sólido e duradouro. Compramos a Ridgewood House há 5 anos, uma casa colonial com boa estrutura, em um bairro onde todos se conheciam. Grant achava que tínhamos comprado juntos. Na verdade, eu a comprei através do fundo fiduciário da família Hartwell, usando a herança da minha avó, mas Grant nunca prestou atenção a esses detalhes. Ele assumiu a propriedade conjunta porque é o que os casais fazem, e eu nunca o corrigi porque não me pareceu importante na época. Minha mãe, Margaret, insistiu na estrutura de fideicomisso. Ela era uma contadora forense que passou 40 anos rastreando dinheiro em labirintos corporativos, encontrando os números que as pessoas queriam desesperadamente esconder. Ela me concedeu um empréstimo depois que meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. E ela me ensinou a ser minuciosa em tudo, a procurar padrões, a confiar nos meus instintos quando algo parecia errado, a sempre me proteger legalmente, mesmo quando parecia desnecessário. Elisa, ela disse quando lhe contei sobre a compra da casa, leia sempre o que não está escrito. Meu marido jogou os papéis do divórcio em mim e disse: "Você tem 36 horas para sair. Minha nova namorada é dona de tudo aqui agora. Você vai embora sem nada." Ele disse isso em voz alta o suficiente para os vizinhos ouvirem, só para me envergonhar. Eu apenas sorri,
porque quando ela entrou naquela casa, descobriu uma verdade que mudou tudo. 36 horas. Esse foi o tempo que meu marido me deu para arrumar minhas coisas, depois de 7 anos de casamento, e desaparecer do que ele chamava de casa da namorada. Meu nome é Elisa Hartwell e eu estava na varanda da minha casa numa tarde de quinta-feira quando Grant decidiu fazer um espetáculo público ao me expulsar. Ele segurava os papéis do divórcio como se fossem um troféu, falando tão alto que metade da vizinhança podia ouvir cada palavra. Você vai embora sem nada, Elisa. Agora tudo aqui é da Lydia. Os vizinhos observavam. A senhora Patterson com seu terrier, a pequena carga dos Hoffman. 2 crianças em skates que pararam para presenciar a cena. Grant queria uma plateia. Queria que todos me vissem humilhado, derrotado, destruído. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui para testemunhar esta jornada em busca de justiça. Se você acredita que a verdade e a documentação são importantes quando se enfrenta uma traição, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessas histórias. Vamos ver como isso se desenrola. Mas eis o que Grant não sabia. Enquanto ele estava ocupado planejando sua grande saída com sua personal trainer de 26 anos, eu também estava planejando algo. Enquanto ele pensava que estava jogando xadrez, eu estava estudando o tabuleiro inteiro. Quando exatamente Lydia comprou esta propriedade, perguntei, interrompendo sua atuação. Devo ter perdido essa transação. Sua confiança vacilou. Apenas um pouco, o suficiente. Porque a casa da qual ele estava me expulsando, a casa que ele alegava ser de sua namorada, pertencia a um fundo fiduciário cuja existência ele desconhecia. E quando Lydia entrou, esperando reivindicar seu prêmio, ela estava prestes a descobrir uma verdade que destruiria tudo o que havia construído. Eu tinha 36 horas antes dela se mudar. 36 horas para executar o plano que eu vinha preparando há 8 semanas. Mas para entender como cheguei aqui, parada na minha varanda enquanto meu marido me descartava publicamente como lixo, você precisa entender como foram os últimos 7 anos, precisa entender a vida que eu pensava estar construindo antes de descobrir que tudo era baseado em mentiras. Eu e Grant nos conhecemos em um evento de networking há 9 anos. Ele trabalhava em... A mancha de batom havia sumido quando ele saiu, e sua gola estava impecável. Mas eu já tinha fotografado tudo com meu celular. A repentina obsessão de Grant por exercícios físicos começou na semana seguinte. Ele se matriculou em uma academia de luxo em Pamis, que custava mais por mês do que a prestação do carro da maioria das pessoas. Roupas de ginástica de grife apareceram no nosso armário. Marcas das quais eu nunca tinha ouvido falar, com etiquetas de preço que eu vi por acaso antes que ele as tirasse. Na nossa bancada da cozinha, enchiam-se pilhas de proteínas em sabores como Tropical Paradise Recovery e Midnight Chocolate Performance Blend. Ele falava constantemente sobre sua nova personal trainer, Lydia, e como ela o estava ajudando a otimizar seu desempenho, desbloquear seu potencial e realinhar seus centros de energia. Ela é uma gênia, disse-lhe certa manhã enquanto preparava um smoothie verde com cheiro de grama cortada e decepção. Ela entende a conexão entre bem-estar físico e sucesso financeiro. A maioria dos treinadores só conta repetições, mas Lydia enxerga o quadro completo. Ela está me ajudando a desenvolver uma disciplina que se traduz diretamente na gestão da minha carteira de investimentos. Perguntei quanto ela cobrava por essa sabedoria transformadora. Você dispensou a pergunta com um gesto de mão. É um investimento em mim mesma. Elisa, você, mais do que ninguém, deveria entender o valor do desenvolvimento profissional. A princípio, eu me convenci de que isso era típico de uma crise de meia-idade. Grant tinha 42 anos. Talvez ele tivesse se olhado no espelho certa manhã e visto o rosto do pai refletido. A matrícula na academia, os suplementos de proteína, as roupas novas. Esses eram sintomas clássicos de um homem tentando recuperar algo que pensava ter perdido. Mas depois vieram as viagens de negócios. Scottsdale no final de setembro, Miami no início de outubro, Burlington, Vermont em meados de outubro. Quando perguntei sobre esses destinos, Grant deu explicações convincentes. Scottsdale era uma conferência sobre gestão de patrimônio. Miami era uma reunião com um executivo aposentado. Burlington era um potencial novo cliente que preferia se encontrar em sua cidade natal. As explicações foram apresentadas de forma quase convincente. Quase.
Certa noite, enquanto Grant tomava banho depois de mais uma sessão de ginástica até tarde, abri nossos extratos de cartão de crédito. As cobranças contavam uma história diferente. A conferência em Scottsdale incluiu serviços de spa em um resort de luxo, massagem para casais, jantar romântico para dois e hospedagem em uma suíte de categoria superior. A reunião com o cliente em Miami incluiu tarifas de hotéis boutique e reservas em restaurantes especializados em experiências intimistas com cameletes. Burlington apresentou compras de boutiques de lingerie e bares de vinho. Senti um frio na barriga, mas minha mente permaneceu lúcida. Era para isso que minha mãe me havia treinado. Para o momento em que as emoções queriam se sobrepor à lógica, quando a dor ameaçava nublar meu julgamento. Forcei-me a respirar devagar, a pensar com clareza, a documentar tudo. Eu poderia tê-lo confrontado naquele instante. Poderia ter entrado naquele banheiro e jogado os extratos do cartão de crédito nele enquanto ele estava lá, enrolado em uma toalha, vulnerável e encurralado. Poderia ter exigido explicações, desculpas, a verdade. Mas a voz da minha mãe ecoava na minha cabeça. Nunca revele suas cartas até conhecer todas as regras. Então, iniciei minha própria investigação. Acessei a localização do celular do Grant através do nosso plano familiar, um recurso que ele havia esquecido que tínhamos ativado anos atrás. Seus padrões surgiram rapidamente. A academia para mim 5 dias por semana, sim, mas também paradas regulares em um endereço em Hoboken, viagens de fim de semana para locais que não correspondiam a nenhuma academia ou escritório, partidas no meio do dia para restaurantes e hotéis espalhados pelo norte de Nova Jersey. Analisei 6 meses de extratos bancários, destacando todas as transações suspeitas. Grant vinha sacando dinheiro regularmente, 500 aqui, 1000 ali, sempre em quantias calculadas para ficarem abaixo do meu limite de atenção. Juntas, somavam quase $20.000. Então, encontrei os pagamentos à LB Consulting, no valor de $15.000 ao longo de 4 meses, listados como serviços de consultoria empresarial. Mas quando pesquisei por LB Consulting, não encontrei nada. Nenhum site, nenhum registro comercial, nenhum número de identificação fiscal. A empresa não existia. Foi aí que eu percebi que isso não era apenas um caso passageiro. Era algo mais calculado, mais organizado, mais perigoso. Minha mãe veio me visitar naquele fim de semana. Ficamos sentadas na minha cozinha tomando café enquanto Grant estava na academia, e eu contei tudo para ela. Ela escutou sem interrupção, sua mente de contadora forense processando padrões e possibilidades. Elisa, homens como Grant não apenas têm casos extraconjugais. Eles têm padrões. Se ele está dando dinheiro para essa mulher, ele não é o único. Juntos, encontramos o Instagram de Lydia Brennan. Poses de yoga em praias paradisíacas, smoothies verdes em copos esteticamente perfeitos, citações inspiradoras sobrepostas a fotos do nascer do sol. Sua biografia afirmava que ela era uma personal trainer certificada e coach de bem-estar, que estava construindo seu negócio do zero. Mas as fotos contavam uma história diferente. Roupas de ginástica de grife que custam centenas de dólares por conjunto. Férias de luxo em Bali, Tulum e nas Ilhas Maldivas. Um Range Rover branco. Refeições em restaurantes onde os pratos principais começavam em $60. Essa não é uma empreendedora em dificuldades, disse minha mãe em voz baixa. Essa é alguém com múltiplas fontes de renda. Investigue mais a fundo. Descubra quem mais está pagando as contas dela. Passei as 2 semanas seguintes construindo um perfil completo de Lydia Brennan. Rastreei sua presença digital em diversas plataformas, acompanhei suas marcações de localização, analisei seus padrões de publicação e comparei seus depoimentos com registros públicos. O que descobri esclareceu tudo. Grant não estava tendo um caso. Ele estava sendo enganado, assim como pelo menos outras 4 pessoas cujos nomes apareceram no site de Lydia, elogiando seu treinamento transformador e orientação que mudou vidas. O jogo era maior do que eu imaginava. E agora, parado na minha varanda com 36 horas até Lydia se mudar para minha casa, eu estava pronto para jogá-lo. Subi as escadas para o nosso quarto com uma lentidão deliberada, deixando Grant remoendo a situação na varanda sob o olhar chocado dos vizinhos. Minha pasta parecia mais pesada que o normal, não pelos documentos do contrato dentro dela, mas pelo peso do que eu estava prestes a colocar em movimento. O quarto estava exatamente como estava naquela manhã, quando saí para o trabalho.
Nossa cama king size com o edredom que Grant nunca aprendeu a arrumar direito. A cômoda com seus frascos de perfume dispostos como troféus. O armário onde suas roupas de ginástica de grife agora superavam em número seus ternos de negócios em uma proporção de 3:1. Tudo parecia normal, confortável, inalterado. Mas nada mais era normal. Coloquei minha pasta na cama e peguei meu laptop. Pela janela, pude ver Grant ainda parado na varanda da frente, com o telefone no ouvido, provavelmente ligando para Lydia para contar sobre sua triunfante atuação no despejo. Provavelmente esperava elogios pela forma decisiva como lidou com a situação com sua futura ex-esposa. Só de pensar nisso, meu maxilar se contraiu. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Vai acontecer hoje? Respondi digitando. Ele acabou de jogar os papéis do divórcio em mim na varanda da frente. Disse para toda a vizinhança que eu tenho 36 horas para sair da casa da Lydia. Imediatamente apareceram 3 pontos. Perfeito. Execute o plano. Estou orgulhoso de você. Abri meu laptop e visualizei o e-mail que havia redigido há 3 dias. O assunto era serviços de treinamento particular de Lydia Brennan. 4 endereços de e-mail estavam no campo do destinatário. Rebecca Winters, Sarah Blackwood, Jennifer Ashore e Marcus Chin, pessoas cujas vidas estavam prestes a se cruzar com a minha de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto 2 meses atrás. Os anexos estavam prontos. Registros financeiros mostrando os padrões de pagamento de Lydia de diversas fontes. Capturas de tela das conversas de texto dela com cada pessoa, que obtive por meios pouco convencionais. Dados de localização comprovando que ela estava alternando entre os 5 alvos em um cronograma fixo, e um documento com um cronograma que detalhava toda a sua operação com códigos de cores. Reli o corpo do e-mail pela última vez. Prezada senhorita Winters, senhorita Blackwood, senhora Ashore e senhor Tim, acredito que compartilhamos um interesse em comum e acho que chegou a hora de conversarmos sobre o programa de treinamento pessoal especializado que tem enriquecido nossas vidas e esvaziado nossas contas bancárias. Por favor, vejam a documentação em anexo. Sugiro que conversemos esta noite. Atenciosamente, Elisa Hartwell. Profissional, direto, impossível de ignorar. Verifiquei a hora, 16h32. Planejei enviar isso às 16h47. Exatamente no momento em que a maioria dos profissionais estaria encerrando o expediente, mas ainda não teria saído do escritório. Máxima chance de leitura imediata. Mínima chance de se perder na enxurrada de e-mails da noite. Lá embaixo, ouvi a porta da frente abrir e fechar. Os passos de Grant percorreram a casa, pesados, agitados, determinados. Ele estava me procurando. Fechei meu laptop e esperei. Seus passos subiram as escadas, pararam em frente à porta do nosso quarto e depois continuaram pelo corredor até o quarto de hóspedes. Ouvi gavetas abrindo, o som de algo sendo movido. O que ele estava fazendo? Levantei-me e caminhei até o corredor. A porta do quarto de hóspedes estava aberta e Grant estava tirando malas da prateleira do armário. Minhas malas, o conjunto combinando que os pais dele nos deram de presente de casamento. Estou ajudando você a começar, disse-lhe sem olhar para mim. Você disse que tinha dúvidas sobre a propriedade, mas isso não muda o fato de que você precisa sair até sábado à tarde. O caminhão de mudança da Lydia chega às 14 horas. Que audácia, me ajudar a arrumar as malas para sair da minha própria casa. Encostei-me ao batente da porta e observei-o empilhar malas no corredor. Que atencioso da sua parte, Grant, embora eu esteja curioso sobre algo. Ele finalmente olhou para mim, com uma expressão cautelosa. O quê? Esses honorários de consultoria empresarial que você vem pagando à LB Consulting? $15.000 ao longo de 4 meses. Pode explicar quais serviços você recebeu em troca desse investimento? Seu rosto assumiu uma expressão cuidadosamente inexpressiva. A mesma expressão que usava com clientes difíceis quando estava ganhando tempo para formular uma resposta. Isso é desenvolvimento de negócios, estratégias de expansão de portfólio. É complicado. Sou advogado especializado em contratos, Grant. Entendo que as coisas são complicadas. O que não entendo é porque uma empresa de consultoria empresarial não tem site, registro comercial, número de identificação fiscal e nenhuma presença profissional online.
Lídia opera com um modelo de negócios diferente, disse ele, com um tom defensivo na voz. Nem todo mundo precisa de uma estrutura corporativa tradicional para agregar valor. Lídia, deixei o nome pairar no ar entre nós. Então, a LB Consulting é Lídia Brennan. Sua personal trainer também é sua consultora de negócios. Ela é mais do que uma personal trainer. A voz de Grant se elevou ligeiramente. Ela é uma coach de bem-estar, uma estrategista de vida. Uma golpista. As palavras atingiram como um tapa. O rosto de Grant ficou vermelho, suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Você está com inveja, disse ele, com a voz trêmula de raiva. Você não suporta que eu tenha encontrado alguém que realmente apoia meu crescimento, que entende meu potencial, que também está ganhando dinheiro de Rebecca Winters, Sarah Blackwood, Jennifer Ashford e Marcus T usando exatamente a mesma tática que usou com você. Grant ficou paralisado. Sua boca abriu, fechou e abriu novamente. Do que você está falando? Olhei para o meu relógio. 16h46, momento perfeito. Estou falando do fato de que sua namorada está operando um sistema de rodízio no norte de Nova Jersey. Segundas-feiras de manhã com Rebecca, que pensa estar ajudando Lydia a escapar de um ex-namorado abusivo. Terças e quintas-feiras à tarde com Sarah, que acredita estar apoiando Lydia em uma crise médica familiar. Quartas-feiras à noite com Jennifer, que está convencida de que está financiando as certificações profissionais de Lydia. Almoços de sexta-feira com Marcos, que pensa estar investindo na startup dela, e fins de semana com você, que acredita ser o príncipe encantado dela pelas finanças. O rosto de Grant estava completamente pálido. Ele parecia que alguém tinha acabado de lhe explicar que a gravidade era opcional e que ele estivera voando o tempo todo sem perceber. Isso não é verdade, sussurrou ele. Você também está inventando isso. Para quê, Grant? Para salvar um casamento que você acabou de destruir publicamente na nossa varanda. Peguei meu celular e abri o Instagram da Lydia, virando a tela para que ele pudesse ver o feed cuidadosamente selecionado dela. Veja as marcações de localização. Veja os horários. Compare com o seu próprio calendário e você verá o padrão. Sua mão tremia enquanto ele pegava meu celular, percorrendo as postagens. Observei sua expressão mudar enquanto processava o que estava vendo. As postagens de yoga de segunda-feira de manhã em Montclair, as visitas às boutiques de terça-feira à tarde em Short Hills, os jantares de bem-estar de quarta-feira à noite em Summit, as fotos de restaurantes de sexta-feira em Tenifle. Ela me disse que eram sessões com clientes, disse ele, referindo-se a encontros semanais de treinamento com outras pessoas. Ela te disse a verdade. Só não especificou que tipo de treinamento estava oferecendo. Peguei meu celular de volta e abri o aplicativo de e-mail, por isso acho que está na hora de todos nós conversarmos sobre os serviços especializados da Lydia. Grant olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha. O que você fez? O que qualquer bom advogado faz ao descobrir uma fraude. Documentei tudo, construí um caso irrefutável e entrei em contato com as outras vítimas. Mostrei a ele o rascunho do e-mail, deixando-o ler o assunto e os nomes dos destinatários. Em aproximadamente 45 segundos, enviarei este e-mail para 4 pessoas que ficarão muito interessadas em trocar experiências com Lydia Brennan. Elisa, espere. Espere. Olhei para ele com uma mistura de pena e desprezo. Você acabou de jogar os papéis do divórcio em mim na nossa varanda e me disse que tenho 36 horas para sair da casa que supostamente pertence à minha namorada. Você me humilhou na frente de toda a vizinhança. Esperava que eu desabasse em lágrimas e implorasse para que você reconsiderasse. Mas eis o que você esqueceu, Grant. Eu não sou uma dona de casa suburbana cuja identidade se resume ao meu casamento. Sou uma advogada especializada em contratos, que se dedica a encontrar as armadilhas escondidas em acordos aparentemente simples. E a sua namorada? Ela é o golpe mais mal estruturado que eu já vi. Cliquei em enviar exatamente às 16h47. O e-mail desapareceu da minha caixa de saída, lançado no vazio digital, rumo a 4 pessoas cujas vidas estavam prestes a mudar de maneiras que elas ainda não conseguiam imaginar. Grant olhou fixamente para o meu celular como se fosse uma arma que eu tivesse acabado de disparar. O que você fez? Eu forneci a 4 pessoas as informações necessárias para que tomem decisões conscientes sobre seus relacionamentos com Lydia.
O que elas farão com essas informações é problema delas. Passei por ele em direção ao quarto. Agora, com licença, preciso atender algumas ligações. Imagino que Rebecca Winters entrará em contato primeiro. Ela é advogada e reconhecerá as implicações legais imediatamente. Sarah provavelmente ligará em seguida, depois de analisar a documentação financeira. Jennifer e Marcus podem demorar um pouco mais para processar as informações. Elisa, a voz de Grant falhou. Se o que você está dizendo é verdade, então é. Então, eu estive lá, ela esteve lá. Ele não conseguiu terminar a frase. Parei na porta do quarto e olhei para trás, para ele, parado no corredor, cercado pelas minhas malas. Seu rosto estava da cor de jornal velho, seu terno caro de repente parecia uma fantasia que ele havia pegado emprestada para um papel que não entendia. Você foi enganado, Grant. Sistematicamente, habilmente e completamente. E em cerca de 15 minutos, quando seu telefone começar a tocar com ligações de 4 pessoas furiosas que acabaram de descobrir que foram enganadas pela mesma mulher, você vai perceber exatamente o quanto seu plano perfeito desmoronou. Fechei a porta do quarto, sentei-me à minha mesa e abri o laptop. Meu celular já estava vibrando com notificações. A primeira ligação foi às 17h03. Era Rebecca Winters, pontualmente. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Senhorita Winters, obrigada por ligar tão rapidamente. Sua voz era controlada, mas eu conseguia ouvir a fúria por baixo dela. Senhora Hartwell, recebi seu e-mail. Essas são acusações sérias que a senhora está fazendo. Sou advogada especializada em contratos, senhorita Winters. Não faço alegações. Apresento provas. Através da porta do quarto, eu conseguia ouvir o telefone de Grant tocando, depois tocando de novo, e de novo. As próximas 36 horas seriam muito interessantes. Rebecca Winters falou com a precisão de alguém que passou anos em tribunais. Senhora Hartwell, sou advogada de divórcio. Já vi todas as táticas de manipulação possíveis. O que lhe dá tanta certeza de que isso não é apenas um mal-entendido ou uma coincidência? Abri a pasta no meu laptop com o título A Pesquisa da LB Consulting. 8 semanas de investigação que revelaram uma história que Grant nem sequer conseguia imaginar. Senhorita Winters, vou compartilhar minha tela com você. O que você verá a seguir é a documentação que venho compilando desde o início de setembro. Através da porta do quarto, eu conseguia ouvir o telefone de Grant tocando sem parar. Sua voz ecoava pelas escadas, confusa e na defensiva enquanto ele tentava atender a várias ligações. Abri o primeiro documento. A página de depoimentos do site da Lídia. 5 avaliações excelentes de clientes satisfeitos. Rebecca Winters, advogada de divórcio. Sarah Blackwood, dona de boutique. Jennifer Ashord, executiva da indústria farmacêutica. Marcus Tim, gestor de fundos de hedge. E Grant Hartwell, consultor de gestão patrimonial. O silêncio de Rebecca do outro lado da linha era pesado. Então, escrevi esse depoimento há 6 meses. Ela me pediu para compartilhar minha história de transformação. Achei que estava ajudando-a a construir credibilidade. Você estava ajudando-a a construir uma carteira de clientes. Eu disse, observe o padrão. Todos os 5 são profissionais casados com patrimônio considerável, atuando no setor financeiro ou em negócios de alto padrão. Isso não é coincidência. É seleção criteriosa. Percebi que sua respiração estava mais rápida agora. Envie-me tudo o que você tem. Quero ver tudo. Estou enviando agora. Mas preciso que você entenda algo primeiro. Esta investigação levou 2 meses. Rastreei seus padrões de localização, cruzei informações de cobranças de cartão de crédito, acessei registros públicos e analisei a atividade nas redes sociais. O que descobri foi uma operação sistemática executada com precisão matemática em todo o norte de Nova Jersey. Minha segunda ligação chegou enquanto eu ainda falava com Rebecca, era da Sarah Blackwood. Coloquei Rebecca em espera e atendi. Isso é algum tipo de brincadeira? A voz de Sarah tremia, mal conseguindo conter a raiva. Porque se você está tentando me chantagear ou a senhorita Blackwood, eu não estou tentando chantagear ninguém. Estou tentando mostrar que você não está sozinha nessa situação.
Poderia me informar quanto você pagou a LB Consulting nos últimos 7 meses? Pausa. São informações comerciais confidenciais. Pagamentos de aproximadamente $8.000 descritos como consultoria de desenvolvimento de negócios. Correto. Consultei os registros financeiros de Sarah, aqueles que obtive por meio de documentos públicos do registro comercial. Exceto que a LB Consulting não está registrada como uma entidade comercial legítima. É um nome fantasia que Lídia usa para receber pagamentos que parecem profissionais nos extratos de cartão de crédito. Como você sabe dos meus pagamentos? A voz de Sarah mudou de irritada para cautelosa. Porque sou casada com alguém que paga a mesma empresa inexistente, assim como outras 3 pessoas. Todos nós financiamos diferentes partes do mesmo estilo de vida. Passei os 40 minutos seguintes explicando as evidências que eu havia reunido para Sarah e Rebecca. O rastreamento de localização que mostrava o cronograma de trabalho de Lídia. Segundas-feiras de manhã em Montlair para Rebecca. Terças e quintas-feiras à tarde em Short Hills para Sarah. Quartas-feiras à noite em Summit para Jennifer. Almoços de sexta-feira em Tenifle para Marcos. Fins de semana em Redwood para Grant. Ela posta no Instagram de cada lugar. Eu expliquei como mostrar capturas de tela. Posturas de yoga de segunda-feira de manhã, com geolocalização perto de Montlair e legendas sobre começar a semana com propósito. Os horários coincidem perfeitamente com os lançamentos no cartão de crédito da Rebecca. Eu extraí essas informações dos registros públicos do tribunal referentes aos seus processos de divórcio, senhorita Winters. As postagens de terça e quinta-feira de Short Hills mostram ela em frente a boutiques, falando sobre a importância de apoiar o comércio local. Sarah, seu cartão de crédito empresarial mostra pagamentos regulares da LB Consulting nessas mesmas datas. A voz de Sarah soou tensa, carregada de compreensão. Ela me disse que aquelas eram outras sessões de treinamento para clientes. Ela disse que tinha agenda lotada para desenvolver seu negócio. Ela não estava mentindo. Eu disse, ela simplesmente não especificou que tipo de negócio administrava. Meu telefone vibrou com uma chamada de Jennifer Ashford. Adicionei à chamada em conferência. A voz de Jennifer era clínica e controlada, o tom de alguém acostumado a gerenciar crises farmacêuticas. Senhora Hartwell, analisei a documentação que a senhora enviou. Essas são alegações sérias que exigem provas concretas. Qual é a sua fonte para as informações financeiras? Registros públicos, extratos de cartão de crédito obtidos por meios legais, registros comerciais e dados de localização de postagens em mídias sociais foram cruzados com endereços conhecidos. Abri a planilha que minha mãe me ajudou a criar. Sou advogada especializada em contratos corporativos, Dr. Ashford. Sei como construir um caso que resista ao escrutínio. Você mencionou despesas com o retiro de bem-estar que eu supostamente cobri. Como você teve acesso a essa informação por meio das demonstrações financeiras públicas da sua empresa farmacêutica? Os reembolsos para desenvolvimento profissional constam nos relatórios trimestrais. As datas coincidem perfeitamente com as postagens da Lídia no Instagram, de Miami Scottsdale. As viagens que ela alegava serem programas de certificação eram, na verdade, férias de luxo. Ouvi Jennifer inspirar profundamente. Aprovei esses reembolsos porque ela me mostrou folhetos de programas de certificação. Ela precisava de treinamento avançado em planejamento nutricional de nível farmacêutico. Você verificou se esses programas existiam? Silêncio. Era o que eu pensava, disse baixinho. Ela é muito boa em mostrar apenas a documentação necessária para tornar a mentira convincente. Marcos te entrou na chamada às 17h47. Sua voz de gestor de fundos de hedge transmitia a tensão controlada típica de quem administra bilhões em mercados voláteis. Alguém me explique por que estou em uma teleconferência com 4 estranhos discutindo minhas sessões de treinamento pessoal. Senhor Tim, não somos estranhos um para o outro, disse Rebecca, com a voz de sua advogada se fazendo ouvir. Somos todos Marques no mesmo golpe, e a senhora Hartwell tem documentos que comprovam isso. Mostrei a Marcos as mesmas evidências. Observei como as peças se encaixaram para ele, da mesma forma que haviam se encaixado para os outros. O investimento inicial que ele fez no negócio de bem-estar da Lídia. Dinheiro que foi direto para contas de poupança de alto rendimento que eu rastreei através de divulgações financeiras públicas.
Os almoços de sexta-feira que ele pensava serem sessões de mentoria privadas. Na verdade, eram encontros agendados em um sistema de rodízio. Ela me disse que eu era a única pessoa que entendia a visão dela, disse Marcos em voz baixa. Ela disse, todos os outros a viam apenas como treinadora, mas eu a via como uma empreendedora. Ela disse a Grant que ele era a única pessoa que entendia sua jornada espiritual. Eu respondi, ela disse a Rebecca que nunca se sentiu tão segura com ninguém. Disse a Sarah que elas iriam construir um império juntas. Disse a Jennifer que a conexão entre elas estava transformando sua compreensão de bem-estar. Ela personalizou o golpe para cada alvo. Às 18h15, eu já tinha os 4 na linha, processando a realidade de que haviam sido sistematicamente enganados pela mesma mulher. Como você descobriu isso? Perguntou Rebecca. A maioria das pessoas não tem os recursos ou as habilidades para conduzir esse tipo de investigação. Minha mãe é contadora forense, eu disse. Ela me ensinou a seguir rastros de dinheiro e procurar padrões. Quando encontrei os pagamentos da consultoria LB e não consegui localizar nenhum registro comercial legítimo, soube que algo estava errado. Os depoimentos no site da Lídia me deram os outros nomes. Todo o resto foi apenas pesquisa metódica. Pesquisa, repetiu Sarah. Você faz parecer simples. Não foi simples. Foram necessárias 8 semanas rastreando dados de localização, analisando padrões em redes sociais, acessando registros públicos e cruzando informações financeiras. Mas, uma vez que percebi o padrão, foi impossível ignorá-lo. Minha mãe ajudou na investigação mais profunda. Localizou o endereço verdadeiro de Lydia em Bloomfield, e não o apartamento em Hoboken pelo qual Rebecca pagava aluguel. Aquele apartamento em Hoboken era o espaço onde Lydia realmente morava, financiado pela Omark, embora ela afirmasse ser seu estúdio de treinamento particular. O Range Rover branco estava registrado em nome de Lydia, mas segurado pela empresa de Sarah. Os retiros de bem-estar eram viagens reais, só que não para os programas de certificação que ela alegava ter. Ela construiu um estilo de vida inteiro com o nosso dinheiro, disse Jennifer, com um tom clínico que vacilou um pouco, e nós a temos ajudado a fazer isso. A prova mais incriminadora estava numa pasta separada na minha área de trabalho. Capturas de tela de conversas de texto que Lydia havia salvo em uma conta de backup na nuvem. Eu os encontrei através de um serviço de busca reversa depois de descobrir que ela usava o mesmo endereço de e-mail em várias contas com pequenas variações de nome. Há algo mais que você precisa ver, eu disse com cautela. Lydia mantinha registros de suas conversas com ela. Capturas de tela, provavelmente como garantia ou forma de obter vantagem. Que tipo de conversas? Perguntou Marcos, com voz áspera. Abri os arquivos. Conversas em que Grant fala sobre se divorciar de mim e dar tudo a ela. Mensagens em que você fala sobre deixar sua esposa quando seus filhos se formarem. Sr. Tim, mensagens do Dr. Ashord sobre criar uma crise farmacêutica no trabalho para justificar passar mais tempo com Lydia. Planos da senhorita Blackwood sobre administrar um império de bem-estar juntas e discussões extremamente detalhadas com a senhora Vinter sobre como estruturar o processo de divórcio para maximizar a partilha de bens. O silêncio na linha era absoluto. Ela não estava apenas nos enganando, disse Rebecca finalmente. Ela estava juntando munição. Exatamente. Ela tem material suficiente para destruir 5 casamentos, 5 carreiras, 5 reputações. E vem acumulando poder o tempo todo. Pela porta do quarto, ouvi os passos de Grant na escada. Passos pesados e derrotados. Seu telefone finalmente havia parado de tocar. Então, o que fazemos agora? Perguntou Sarah. Olhei para o relógio. 18h33, faltavam 30 horas e 27 minutos para o caminhão de mudança da Lydia chegar à minha casa. Agora, eu disse. Vamos nos coordenar. Coordenar como? Perguntou Sarah, com a voz ainda carregada do choque de descobrir que havia sido manipulada durante 7 meses. Abri um documento em branco na tela, com os dedos já deslizando pelo teclado. Precisamos abordar isso de forma sistemática. Cada um de vocês tem conhecimentos diferentes, recursos diferentes, ângulos de ataque diferentes. Se trabalharmos juntos, podemos construir um caso do qual Lydia não poderá escapar. A mente de advogada de Rebecca já estava mudando de rumo. O que você está propondo exatamente? Uma resposta coordenada.
Ações judiciais, investigações financeiras, denúncias a órgãos reguladores, documentação nas redes sociais, tudo acontecendo simultaneamente, para que ela não consiga estancar um vazamento enquanto o outro continua a fluir. Pela porta do meu quarto, ouvi os passos de Grant descendo as escadas. Ele provavelmente estava saindo para ligar para Lydia e avisá-la de que algo tinha dado errado. Deixe-o fazer. Quando ela entendesse o que estava acontecendo, seria tarde demais para impedir. Estou ouvindo, disse Marcos. O que vocês precisam de cada um de nós? Abri um novo grupo de bate-papo no meu celular. Um aplicativo de mensagem seguro que meu escritório usa para comunicações confidenciais com clientes. Primeiro, precisamos de um canal seguro. Estou criando um grupo de bate-papo agora. Todos verifiquem seus telefones. 4 sons de notificação soaram na linha de conferência enquanto eu os adicionava um por um. Rebeca, você é advogada especializada em divórcio. Você entende de fraude. Sabe como apresentar queixas às autoridades competentes. Consegue estruturar um processo civil. Mas será que consegue lidar com a estrutura jurídica? Com certeza. Já comecei a catalogar mentalmente as acusações. Fraude em vários condados, roubo de identidade por meio de empresas falsas, sonegação fiscal. Se ela estiver recebendo essa quantia de renda não declarada, a Receita Federal vai se interessar bastante. Ótimo! Sarah, você administra várias empresas. Você entende de branding em mídias sociais e presença online. Você pode documentar tudo o que a Lydia tem nas plataformas antes que ela tenha a chance de apagar? A voz de Sarah soou mais nítida e focada. Eu consigo fazer melhor do que isso. Tem um software que captura sites inteiros em tempo real. Cada depoimento, cada postagem, cada alegação que ela fez. Posso preservar tudo com registros de data e hora e metadados. Ela não poderá alegar que nada foi adulterado. Perfeito. Jennifer, você trabalha na indústria farmacêutica. Você mencionou que ela lhe vendeu suplementos alegando que eram de grau farmacêutico. Você pode entrar em contato com os órgãos reguladores para tratar dessas vendas sem licença? O tom clínico de Jennifer retornou. A FDA tem uma divisão específica para isso. Se ela estiver vendendo produtos alegando benefícios medicinais sem a devida licença, isso é jurisdição federal. Posso tomar as decisões corretas amanhã de manhã. Marcos, você administra carteiras de investimento. Você entende de fluxos de dinheiro, sistemas bancários e estruturas financeiras. Você consegue rastrear as contas dela e descobrir para onde todo esse dinheiro foi? A resposta de Marcos foi imediata. Tenho contatos em 3 grandes bancos e 2 empresas de investigação financeira. Se ela estiver movimentando dinheiro por meio de contas de fachada, nós a encontraremos. Dinheiro sempre deixa rastros. Então temos nossa equipe. Abri uma nova planilha, criando colunas para as responsabilidades de cada pessoa. Nós agimos rápido. Mantemos a coordenação e não damos a ela tempo para encobrir seus rastros. A voz de Rebeca se destacou com a precisão de alguém que já havia gerenciado centenas de casos jurídicos. Precisamos estabelecer regras de conduta, total transparência. Qualquer descoberta será compartilhada imediatamente com o grupo. Nada de ações individuais que possam comprometer a posição de alguém. E documentamos tudo, partindo do princípio de que isso pode acabar em um tribunal. Concordo, eu disse, digitando anotações no chat em grupo. Sarah, comece com o Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer coisa que tenha presença digital. Registre tudo hoje à noite. Já estou fazendo isso. Estou gravando a tela de todo o feed do Instagram dela neste exato momento. Jennifer, elabore um esboço do que você sabe sobre as vendas de suplementos dela, nomes dos produtos, alegações feitas, preços cobrados e qualquer documentação fornecida sobre certificações ou licenças. Tenho e-mails que datam de meses atrás. Vou compilá-los em um único arquivo com resumos. Marcos, reúna tudo o que você tem sobre o dinheiro que investiu na suposta startup dela. Transferências bancárias, comprovantes de transferência, quaisquer planos de negócios ou projeções financeiras que ela tenha lhe mostrado. Estará pronto em 1 hora. Rebeca, comece a elaborar o arcabouço legal. Quais órgãos precisam ser contatados? Quais formulários precisam ser preenchidos?
Qual o prazo previsto para o registro de denúncias formais? No entanto, devo avisá-los de que, uma vez que apresentarmos queixas formais, isso se tornará público. O envolvimento de todos será documentado. Ouvi o peso daquela declaração pairar sobre a chamada. Eram profissionais bem-sucedidos, com reputações a zelar e carreiras que poderiam ser prejudicadas pela associação a um escândalo de fraude. Entendo que isso representa um risco, disse eu com cautela. Mas considere a alternativa. Se não a impedirmos, ela continuará com essa operação. Ela encontrará novos alvos. Mais pessoas perderão dinheiro, mais famílias serão destruídas. Temos o poder de acabar com isso, mas somente se estivermos dispostos a aceitar algum constrangimento a curto prazo em troca de justiça a longo prazo. Marcos falou primeiro. Estou dentro. Meu casamento já está em crise. Minha esposa vai descobrir eventualmente. É melhor que ela saiba por mim enquanto estamos tomando providências do que descobrir depois, quando o estrago já estiver feito. Sara continuou, meu negócio aguenta isso. Prefiro ser conhecida como alguém que pegou um golpista do que como alguém que foi enganada e não fez nada a respeito. A voz de Jennifer era firme. A indústria farmacêutica tem padrões éticos rigorosos. Denunciar isso demonstra integridade, não fraqueza. Estou preparada para aceitar as consequências. A resposta de Rebecca carregava o peso de alguém que já havia visto inúmeros casos. Como advogada, eu deveria saber mais. Mas é exatamente por isso que preciso fazer parte da luta para acabar com isso. Se eu posso ser enganada, qualquer um pode. Não se trata de proteger meu ego. Trata-se de evitar futuras vítimas. A porta do meu quarto se abriu. Grant estava parado na entrada, o rosto pálido, o terno caro amarrotado. Parecia que ele tinha envelhecido 10 anos em 2 horas. Elisa, precisamos conversar, disse-lhe em voz baixa. Levantei um dedo, sinalizando para ele esperar. Senhoras e senhores, preciso fazer uma pausa. Continuem trabalhando em suas respectivas tarefas. Voltarei ao grupo de bate-papo em 30 minutos com novidades. Entendido, disse Rebecca. Vamos nos coordenar pelo chat. Encerrei a teleconferência e olhei para Grant. Ele entrou no quarto e sentou-se na beirada da nossa cama, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Liguei para Lídia, disse ele. Sua voz era oca, derrotada. Ela não atende. Deixei 6 mensagens. Mandei mensagem de texto. Nada. Ela sabe que algo está errado, eu disse, virando minha cadeira para encará-lo. Ela provavelmente está tentando calcular a extensão dos danos e qual será sua estratégia para sair dessa situação. Grant olhou para mim e, pela primeira vez desde que tudo começou, vi medo genuíno em seus olhos. É tudo verdade? Tudo o que você disse para aquelas pessoas? Os outros clientes, o cronograma de trabalho, a empresa falsa, cada palavra. Tenho 8 semanas de documentação para provar. Ele levou as mãos ao rosto. Pensei que ela me amasse. Pensei que estávamos construindo um futuro juntos. Senti algo se contrair no meu peito. Não exatamente compaixão, mas o reconhecimento da dor que surge ao descobrir que você foi sistematicamente enganado. Eu mesma senti isso quando confirmei o caso extraconjugal de Grant. A diferença é que, em vez de entrar em colapso, canalizei essa dor para a investigação. Ela não te amava, Grant. Ela estava te manipulando da mesma forma que manipulou Rebecca, Sarah, Jennifer e Marcos. Você era um alvo escolhido por características específicas, casado, financeiramente estável, profissionalmente bem-sucedido e emocionalmente vulnerável. Como eu estava emocionalmente vulnerável? Sua voz se elevou na defensiva. Você tem 42 anos e trabalha em um setor onde juventude e vitalidade são sinônimos de sucesso. Seus clientes estão ficando mais jovens enquanto você está ficando mais velho. Você se preocupa com a relevância, em se manter competitivo, em provar que ainda tem o que é preciso. Lídia percebeu essa vulnerabilidade e a explorou. O telefone de Grant vibrou. Ele o pegou desesperadamente, mas seu rosto se fechou ao olhar para a tela. Meu sócio-gerente quer agendar uma reunião amanhã de manhã para discutir assuntos de clientes. Seus clientes já estão sabendo disso. As notícias se espalham rápido em nosso setor.
Um dos clientes da Rebeca também é meu cliente. Ele ligou para o meu sócio-gerente perguntando se era verdade que eu estava envolvido em algum tipo de esquema de fraude. Meu celular vibrou com notificações do grupo de bate-papo. Sara já havia capturado toda a presença de Lídia nas redes sociais e a carregado para uma pasta segura na nuvem. Jennifer havia redigido uma denúncia preliminar à FDA sobre a venda de produtos farmacêuticos sem licença. Marcos rastreou 3 contas bancárias ligadas a variações do nome de Lídia. Rebeca havia apresentado queixas ao gabinete do Procurador-Geral do Estado e à Divisão de Fraudes ao Consumidor. Tínhamos coordenado tudo por menos de 1 hora e já tínhamos documentação suficiente para enterrar a operação da Lídia. E agora, o que acontece? Perguntou o Grant em voz baixa. Eu observei sentado em nossa cama, sua vida perfeita desmoronando ao seu redor, sua namorada revelada como uma golpista, sua carreira por um fio. Uma parte de mim se sentiu vingada. Outra parte se sentiu triste. E, acima de tudo, me senti cansada. Agora vamos terminar o que começamos. Rebeca apresenta as queixas amanhã de manhã. Jennifer entra em contato com a FDA. Sara preserva todas as provas digitais. Marcos rastreia cada centavo. E eu coordeno tudo para garantir que Lídia enfrente as consequências do que fez. E eu? Sua voz falhou. O que vai acontecer comigo? Isso depende de você, Grant. Você pode cooperar com nossa investigação, fornecer todas as informações que tiver e, possivelmente, minimizar os danos à sua reputação, ou pode continuar tentando proteger Lídia e afundar com o navio dela. A escolha é sua. Ele me encarou por um longo momento. Você realmente planejou tudo isso? Documentei um crime. Entrei em contato com as outras vítimas. Coordenei uma resposta. Isso não é planejar vingança. Isso é buscar justiça. Meu telefone vibrou novamente. Rebeca, o gabinete do Procurador-Geral do Estado abre às 8 horas. Estarei lá quando as portas destrancarem. Vamos conseguir. Grant se levantou lentamente, seus movimentos pesados de derrota. Eu nunca quis te magoar, Elisa, mas você me magoou. Você me humilhou na nossa varanda. Tentou me expulsar da minha própria casa. Planejou dar tudo para uma mulher que estava te usando por dinheiro. Voltei-me para o meu laptop. A diferença entre nós é que, quando me machuquei, fiz algo a respeito. Ele caminhou até a porta, parou, olhou para trás. Seja como for, eu sinto muito. Guarde seus pedidos de desculpas para quando estiver explicando isso aos seus clientes. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Voltei para o meu laptop e abri o chat em grupo. Todo mundo ainda está aqui? Digitei para obter respostas imediatas. Sim, aqui. Pronto? Confirmado. Então vamos terminar de montar essa caixa. Temos 29 horas até o caminhão de mudança da Lídia chegar na minha casa. Quero garantir que, quando ela chegar, seja recebida por algo muito diferente do que esperava. O grupo de bate-papo ficou extremamente ativo nas próximas 3 horas. Às 19h15, Sara enviou uma captura de tela com uma mensagem que me deixou com o coração apertado. Acabei de confirmar mais 2 vítimas no condado de Bergen. Encontrei-as por meio de conexões em comum no Facebook da Lídia. Mesmo padrão. Profissionais casados, com patrimônio considerável, que pagam por consultoria de bem-estar particular. Estou entrando em contato com eles agora. 7 vítimas, não 5. 7. A mensagem de Jennifer chegou às 19h22, conversei com um contato na FDA. A operação de suplementos dela é totalmente legal. Ela vem vendendo produtos com alegações farmacêuticas, para perda de peso, regulação hormonal e fortalecimento do sistema imunológico, sem qualquer certificação. Isso é jurisdição federal. Eles vão abrir um processo. Marcos, às 19h30, rastreou fundos através de 3 empresas de fachada registradas em Delaware. Ela tem movimentado dinheiro sistematicamente para evitar ser detectada. Isso não é coisa de amador. Alguém a ensinou a estruturar isso. Possivelmente uma vítima anterior que trabalhava no setor financeiro. Estou investigando mais a fundo. Rebeca, às 19h35,
Amanhã, às 8 horas, apresentarei queixas preliminares ao Procurador-Geral do Estado. Também entrei em contato com a Divisão de Fraudes da Receita Federal, relatando 7 vítimas e renda não declarada superior a $200 mil ao longo de 3 anos. Trata-se de sonegação fiscal grave. $200 mil. Fiquei olhando para aquele número, tentando assimilar a dimensão do que Lydia havia construído. Não se tratava apenas de um personal trainer tendo casos extraconjugais com clientes. Era uma operação criminosa organizada que abrangia vários condados, possivelmente vários estados. Levantei-me e caminhei até a janela do quarto, olhando para nossa rua tranquila. A casa dos Hoffman estava escura, exceto pelo brilho intermitente de uma televisão na sala de estar. A luz da varanda da Sra. Patterson projetava longas sombras em seu jardim da frente. Tudo parecia normal, tranquilo, inalterado. Mas dentro desta casa, dentro deste quarto, eu estava coordenando o desmantelamento de toda a vida de alguém. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Como vai? Respondi, 7 vítimas agora. Provavelmente haverá acusações federais. Tudo está acontecendo mais rápido do que eu esperava. A resposta dela foi imediata, você está fazendo a coisa certa. Mantenha o foco. Ouvi a porta da frente abrir lá embaixo. Grant estava voltando para dentro depois de mais uma tentativa frustrada de contatar Lydia por telefone. Seus passos percorriam a casa, a cozinha, a sala de estar, seu escritório. Procurando por algo ou talvez apenas evitando subir as escadas para me encarar. Às 19h45, Sarah enviou outra atualização. Uma das novas vítimas, Ellen Torres, representante farmacêutica de Richfield, disse que Lydia lhe contou que planejava se casar com um consultor rico que estava se divorciando da esposa. Ellen lhe deu $20 mil como investimento em seus futuros negócios juntas. Essa consultora rica é a Grant. Apertei o celular com força. $20 mil de alguém que achava que estava investindo em uma parceria com meu marido. Encaminhei a mensagem para o celular do Grant com um bilhete simples, você precisa ver isso. 3 andares abaixo, ouvi o telefone dele tocar, depois silêncio. Em seguida, um som que poderia ter sido um gemido ou um soluço. Não consegui distinguir. Rebecca enviou uma mensagem de voz às 19h48, Elisa, preciso te avisar sobre algo. Assim que registrarmos essas queixas amanhã, as coisas vão acontecer muito rápido. Lydia provavelmente será contatada pelas autoridades em até 48 horas. Ela vai saber quem iniciou essa investigação. Você precisa estar preparada para a resposta dela. Pessoas assim não se calam facilmente. Ouvi a mensagem 2 vezes, deixando que o aviso de Rebecca me afetasse. Ele tinha razão. Lydia passou 3 anos construindo essa operação, acumulando influência e mantendo o controle. Quando percebeu que tudo estava desmoronando, ela lutaria com todas as suas forças. Às 19h50, os faróis de um carro iluminaram a parede do meu quarto. Caminhei até a janela e olhei para baixo, vendo o Range Rover branco de Lydia entrando na nossa garagem com uma confiança deliberada. Ela estacionou atrás da Mercedes de Grant, a pintura brilhante do veículo refletindo a luz dos postes. Prendi a respiração. Ela havia chegado 24 horas antes do previsto. A porta do motorista se abriu e Lydia saiu vestindo um conjunto esportivo de grife que provavelmente custou $600, leggings pretas com painéis de tela, um top esportivo combinando por baixo de uma jaqueta curta e tênis brancos impecáveis. Seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo alto que balançava a cada movimento. Ela parecia ter saído de uma revista de fitness de luxo, com músculos definidos e uma graça confiante. Ela tirou uma bolsa de couro cara do banco do passageiro, caminhou até a traseira do Range Rover e abriu o porta-malas. Dentro havia caixas de mudança mesmo, etiquetadas com caneta preta, cozinha, quarto, banheiro. Ela já tinha empacotado tudo. Já tinha etiquetado tudo. Ela se mudou um dia antes do previsto, provavelmente para garantir a posse do imóvel antes que eu pudesse reagir. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o grupo, nossa convidada de honra chegou. 24 horas antes do previsto. Ela está descarregando caixas de mudança. Estão prontos para a revelação? As respostas chegaram em segundos. Rebecca, pronta?
estou gravando isso no meu celular, do meu escritório. Documentação com registro de data e hora. Sarah, estou gravando tudo da tela. Já configurei minha câmera. Isso vai ser incrível. Jennifer, documente tudo. Cada palavra, cada reação. Marcos, já era hora. Vamos acabar com isso. Lá de baixo, a voz de Lydia ressoou com uma alegria ensaiada. Grant. Querido, cheguei. Sei que estou adiantada, mas não podia esperar mais um dia. Devo começar a trazer minhas coisas ou você quer me ajudar a carregar as caixas? Ouvi os passos de Grant se aproximando rapidamente da porta da frente. Sua voz estava tensa, incerta. Lydia, espere. Precisamos conversar primeiro. Falar sobre o quê? Sua voz tinha aquele tom sussurrado que ela usava quando queria parecer vulnerável e atraente em relação ao nosso futuro. Sobre finalmente estarmos juntos. Grant, estou super animada. Já comecei a planejar a redecoração. Acho que deveríamos pintar a sala de estar com uma cor mais suave. Talvez adicionar algumas plantas, criar um espaço de bem-estar. Lydia, aconteceu alguma coisa. Algo com. Apareci no topo da escada, com o celular na mão e uma expressão cuidadosamente neutra. Aconteceu uma coisa comigo, disse, com a voz perfeitamente clara, como se tivesse chegado ao saguão. Aconteceu uma coisa com o e-mail que enviei para Rebecca Winters, Sarah Blackwood, Jennifer Ashford e Marcus Chun há umas 3 horas. Lydia olhou para mim, sua expressão oscilando entre confusão e cálculo. Ela colocou a mochila no chão lentamente, sua linguagem corporal mudando de ansiosa para cautelosa. Bem, continuei, descendo as escadas com uma lentidão deliberada. Lydia Brennan, ou devo chamá-la por um de seus outros nomes profissionais, embora eu suponha que, neste momento, devamos usar seu nome legal, já que é ele que constará em todos os documentos oficiais. O efeito foi imediato e profundamente satisfatório. O sorriso confiante de Lydia congelou, seu rosto passando por uma rápida série de microexpressões. Surpresa, preocupação, cálculo, medo. Grant se virou para mim com um olhar que demonstrava que ele estava repensando rapidamente todas as decisões que havia tomado nos últimos 6 meses. Elisa, pensei que você já estivesse arrumando as malas, Grant conseguiu dizer, embora sua voz tivesse perdido toda a convicção anterior. Cheguei ao pé da escada, peguei meu celular, abri o aplicativo de e-mail e o segurei de forma que ambos pudessem ver a tela claramente. Estive muito ocupada esta noite, só que não com as malas. Na verdade, estive numa teleconferência fascinante, coordenando com algumas pessoas que estão extremamente interessadas em conhecê-la, Lydia. A mão de Lydia moveu-se para a garganta, um gesto inconsciente de alguém que se sentia vulnerável. Não sei do que você está falando. Sério? Rebecca Winters não lhe diz nada? A advogada de divórcio que está pagando o aluguel do seu apartamento em Hoboken há 9 meses? Rolei a tela do meu celular. Ou Sarah Blackwood, que está pagando o leasing daquele lindo Range Rover que você acabou de estacionar na minha garagem. Ou Jennifer Ashford, que financiou seus retiros de bem-estar de luxo em Miami Scottsdale, ou Marcus Chin, que investiu $25.000 na sua startup que na verdade nem existe. Grant fez um som como se tivesse levado um soco. O rosto de Lydia empalideceu completamente, seus olhos alternando entre mim e a porta da frente como se ela estivesse calculando rotas de fuga. Não sei. Você está confusa. Lydia gaguejou, mas sua compostura, antes tão praticada, estava se quebrando como gelo sob pressão. Dei mais um passo em sua direção, baixando a voz para algo calmo e ameaçador. Não estou confusa. Sou advogada especializada em contratos e passei 8 semanas documentando toda a sua operação. Eu sei sobre o cronograma de rodízio. Segundas com Rebecca, terças e quintas com Sarah, quartas com Jennifer, sextas com Marcus, fins de semana com Grant. Eu sei sobre a empresa fantasma que você usou para receber pagamentos. Eu sei sobre as mensagens de texto que você guardou como forma de chantagem. Eu sei sobre Ellen Torres e os $20.000 que ela lhe deu como investimento no futuro dela com meu marido. A mão de Lydia caiu do ombro de Grant como se tivesse sido queimada. Ela deu um passo para trás, seus tênis de grife rangendo levemente no piso de madeira. Grant, ela está mentindo, disse Lydia, mas sua voz havia perdido o tom sedutor.
Ela está tentando nos destruir porque tem inveja. Porque ela sabe que temos algo verdadeiro. Meu telefone tocou. O som cortou a tensão como uma faca. Atendi no viva voz porque, se eu ia destruir o império cuidadosamente construído de alguém, que fosse com precisão teatral. Elisa, sou eu, Rebecca Winters. Estou aqui com os outros. Segurei o telefone entre nós para que Grant e Lydia pudessem ouvir claramente. Olá, Rebecca. Que coincidência. Lydia acabou de chegar em casa com 24 horas de antecedência. Ela já está descarregando caixas de mudança. A voz de Rebecca soou nítida e profissional. Que interessante. Lydia, se você puder me ouvir, quero que saiba que acabei de registrar queixas preliminares no gabinete do Procurador-Geral do Estado, na Divisão de Fraudes ao Consumidor e na Receita Federal. Achei que você gostaria de saber o que está por vir. O rosto de Lydia passou de pálido para acinzentado e, por fim, para um verde doentio. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. A voz de Sarah se juntou à chamada. Aqui é Sarah Blackwood. Documentei toda a sua presença nas redes sociais. Cada depoimento, cada alegação, cada história inventada. Tudo está preservado com registros de data e hora e metadados. Você pode excluir suas contas agora, mas não fará diferença. Temos tudo. Em seguida, o tom clínico de Jennifer se fez ouvir. Doutora Jennifer Ashford, entrei em contato com a FDA sobre sua operação de suplementos sem licença. Eles estão muito interessados em produtos que alegam regular os hormônios e fortalecer o sistema imunológico sem a devida certificação. Isso é de jurisdição federal. A voz de Marcos era final, fria e precisa. Marcos Tim, rastreei seu dinheiro através de 3 empresas de fachada registradas em Delaware. A Receita Federal ficará fascinada com $200 mil em renda não declarada ao longo de 3 anos. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu conseguia ouvir o relógio antigo no corredor marcando os segundos. Lydia agarrou sua mochila com as mãos trêmulas e caminhou de costas em direção à porta. Sorri, observando o mundo dela desmoronar em tempo real indo embora tão cedo, perguntei. Mas você acabou de chegar. A mão de Lydia apertou a mochila com mais força. Por um instante, pensei que ela fosse mesmo fugir, sair correndo pela porta e desaparecer na noite. Mas, em vez disso, ela endireitou os ombros e tentou mais uma vez contornar a situação. Tudo isso é um mal-entendido, disse ela, sua voz perdendo o tom ofegante e tornando-se mais dura, mais calculista. Eisa, eu não sei o que Grant te contou sobre o nosso relacionamento, mas você está claramente confusa sobre o que é estar confusa. Dei um passo à frente, com o celular ainda na mão e os registros do imóvel claramente visíveis na tela. Deixe-me esclarecer qualquer confusão. Rebecca pagou $9 mil ao longo de 9 meses pelo que você disse a ela ser o aluguel do seu estúdio de treinamento particular. Esse estúdio é, na verdade, o seu apartamento em Hoboken, onde você mora. Ela pensava que estava ajudando você a manter um espaço profissional. Na realidade, ela estava pagando o seu aluguel. Lydia cerrou os dentes. Não é isso. Sarah tem pago um leasing de $450 por mês pelo Range Rover que você dirigiu até aqui hoje à noite, durante 7 meses. Isso dá um total de $3.150. Você disse a ela que era um investimento conjunto para o seu negócio e que você usaria o veículo para transportar equipamentos e se deslocar até os locais dos clientes para o seu crescente império de bem-estar. Eu conseguia ver o cálculo se desenrolando nos olhos de Lydia. Ela estava tentando descobrir o quanto eu realmente sabia, se ainda conseguiria se safar dessa com a lábia. Jennifer financiou 6 viagens ao longo de 8 meses. Miami, Scottsdale, Sedona, Tulum, Santa Fé e Costa Rica. O custo total foi de aproximadamente $18 mil. Você disse a ela que eram programas de certificação avançada em nutrição farmacêutica. Eram férias de luxo. Grant ficou completamente em silêncio, com o rosto da cor de jornal velho. Permaneceu imóvel no meio do nosso hall de entrada, como alguém que acabará de ver toda a sua compreensão da realidade desmoronar. Marcos investiu $25 mil na sua startup de bem-estar. Você mostrou a ele um plano de negócios, projeções financeiras e análise de mercado. Nada disso era real. O dinheiro foi parar em contas de poupança que você vinha acumulando há 3 anos.
E Grant, me virei para olhar para meu marido, pagou $15.000 a LB Consulting por serviços de consultoria empresarial, só que a LB Consulting não existe como empresa registrada. Esse dinheiro financiou suas despesas do dia a dia, supermercado, contas de luz, compras, lazer. Ele achava que estava te ajudando a construir um império. Ele estava pagando suas contas. O rosto de Lídia passou de pálido a corado, a raiva substituindo o pânico. Você não tem o direito de... Para quê? Para investigar fraudes. Para contatar outras vítimas. Para documentar uma organização criminosa. Levantei meu celular. Tenho todo o direito. Eu também sou uma vítima, Lídia. Você está dormindo com meu marido, pegando o dinheiro dele e planejando se mudar para minha casa. Isso me dá todo o direito. Pelo viva voz do telefone, eu conseguia ouvir Rebeca digitando. Elisa, estou adicionando algo ao grupo de bate-papo. Acabou de chegar uma evidência de uma das novas vítimas, Ellen Torres. Meu celular vibrou. Abri o grupo de bate-papo e vi uma série de capturas de tela. Mensagens de texto entre Lídia e Ellen datadas dos últimos 4 meses. Grant, você precisa ver isso, eu disse, virando meu celular na direção dele. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas, percorrendo as mensagens. Observei sua expressão mudar enquanto lia as palavras de Lídia para outra mulher. Finalmente encontrei alguém que me entende. Um consultor financeiro bem-sucedido que está se divorciando. Vamos construir algo lindo juntos. Um império de bem-estar que combina a experiência dele em negócios com o meu trabalho de coaching. Ele está me dando tudo. A casa dele, o apoio dele, o futuro dele. Só preciso de uma ajudinha para me estabelecer primeiro. A voz de Grant era quase um sussurro. Você disse a ela que eu estava te dando a minha casa. Nossa casa, corrigiu Lídia automaticamente, mas logo pareceu perceber o erro. Quer dizer, a casa em que você disse que moraríamos juntos. A casa que nunca me pertenceu, disse Grant, com a voz oca. A casa que pertence ao fundo fiduciário da família de Elisa. Você construiu todo o seu plano em torno de algo que nunca me pertenceu. A voz de Marco soou pelo viva voz do telefone, fria e analítica. Esse é o defeito fatal em seu esquema. Ela vem prometendo a cada um de nós um futuro diferente, aposentadoria juntos, sociedade nos negócios, conexão espiritual, império financeiro, mas nunca verificou os bens reais. Ela fez suposições com base no estilo de vida e na aparência. Erro clássico de golpista. A ganância supera a diligência. A máscara de Lídia finalmente se quebrou por completo. A persona de influenciadora de bem-estar cuidadosamente construída desmoronou, e o que emergiu foi algo mais duro e desesperado. Você não tem ideia do que é isso, disse ela, com a voz trêmula de raiva. Ver pessoas como você morando em casas como esta, dirigindo carros caros, tirando férias, gastando dinheiro como se não fosse nada. Eu trabalhei duro por tudo. Construí relacionamentos. Eu agreguei valor. Você aplicou um golpe. A voz de Rebeca interrompeu a conversa pelo telefone. Você tinha como alvo profissionais casados, identificava suas vulnerabilidades, personalizava a manipulação emocional para cada pessoa e extorquia dinheiro sob falsos pretextos. Isso não é construir relacionamentos. Isso é fraude. A voz de Sarah se juntou à conversa. Eu acreditei em você quando disse que estava com dificuldades. Eu queria ajudar. Dei a você acesso às minhas contas comerciais porque pensei que éramos parceiros. Você traiu essa confiança. O tom clínico de Jennifer era devastador em sua precisão. Os suplementos que você me vendeu continham ingredientes não divulgados. Eu os mandei analisar depois de ler o e-mail da Elisa. Eles não são apenas ilegais, são potencialmente perigosos. Pessoas poderiam ter sofrido danos graves. Os olhos de Lídia alternavam entre o telefone, a porta, Grant e eu. Ela estava encurralada e sabia disso. Isto é uma armadilha, disse ela, agarrando-se a qualquer coisa. Você coordenou este ataque. Você conspirou contra mim. A coordenação da resposta por parte das vítimas não é uma armadilha, disse Rebeca. É justiça. E amanhã de manhã, quando eu entrar no gabinete do Procurador-Geral do Estado, eles vão concordar. Grant finalmente encontrou sua voz.
Quantos? Perguntou a Lídia. Com quantas pessoas você já fez isso? O silêncio de Lídia foi resposta suficiente. Identificamos 7 vítimas confirmadas nos últimos 3 anos, disse Marcos por meio do alto-falante. Mas, com base nos padrões financeiros que estou observando, suspeito que haja mais, provavelmente remontando a 5 ou 6 anos atrás, possivelmente em outros estados antes de ela estabelecer sua operação em Nova Jersey. Grant colocou meu celular na mesa do corredor e olhou para Lídia como se a estivesse vendo pela primeira vez. Eu te falei sobre meus clientes. Eu te falei sobre minha carreira. Eu falei sobre divórcio, sobre construir um futuro juntos, e você ficou me enrolando o tempo todo. Grant, você não entende. Entendo perfeitamente. Sua voz era plana, desprovida de emoção. Eu era um alvo. Isso é tudo o que eu sempre fui. Lídia fez uma última tentativa desesperada de controlar a narrativa. Tudo bem. Vocês querem a verdade? Sim, eu peguei dinheiro de pessoas que podiam me dar. Sim, eu contei histórias diferentes para pessoas diferentes, mas eu agreguei valor. Eu ajudei você a entrar em forma, Grant. Dei apoio emocional a Rebecca durante o processo de divórcio dela. Ajudei a Sarah a pensar em estratégias de negócios. Dei orientações de bem-estar a Jennifer. O Marcos recebeu aconselhamento financeiro. Todo mundo ganhou alguma coisa. Recebemos mentiras, eu disse baixinho. Mentiras cuidadosamente construídas para extrair o máximo valor. Você estudou cada pessoa, descobriu o que elas precisavam emocionalmente e vendeu a elas uma fantasia enquanto levava o dinheiro delas. A voz de Rebecca soou definitiva. Lídia, sou advogada de divórcio há 15 anos. Já vi todas as táticas de manipulação, todas as justificativas, todas as racionalizações. O que você acabou de dizer, alegando que agregou valor enquanto admitia ter aplicado um golpe, vai pegar muito mal no tribunal. Recomendo que pare de falar e entre em contato com um advogado. A força de Lídia desapareceu de repente. Seus ombros caíram, sua postura cuidadosamente mantida desmoronou. De repente, ela parecia menor, mais jovem, menos como a influenciadora de bem-estar confiante e mais como alguém que tinha sido pega fazendo algo terrível. Preciso ir embora, disse ela em voz baixa. Essa é a primeira coisa honesta que você disse esta noite, respondi. Ela pegou sua mochila e caminhou em direção à porta. Grant não tentou impedi-la. Nem eu. Na porta, ela parou e olhou para trás. Por mais que valha a pena, eu me importava com você, Grant. Pelo menos um pouco. A risada de Grant era amarga, quebrada. Você se importava com a minha conta bancária. Saia da minha frente. Lídia abriu a porta e saiu para a noite. O Range Rover de Sarah, ligou com um roronar suave. Os faróis varreram as janelas da frente enquanto ela dava ré para sair da garagem. Ficamos em silêncio, observando as luzes traseiras desaparecerem na nossa rua arborizada. Pelo viva voz do telefone. Rebecca falou primeiro. Isso correu melhor do que eu esperava. Ela não negou nada. Isso vai simplificar bastante o processo legal. Ela sabia que tinha sido pega, disse Marcos. Não adianta negar as provas documentadas. A voz de Sarah carregava um tom de satisfação. Você viu a cara dela quando contou sobre a casa? Foi lindo. A justiça geralmente existe, disse Jennifer em voz baixa. Peguei meu celular na mesa do corredor. Obrigada a todos por acreditarem em mim, por se organizarem tão rapidamente, por estarem dispostos a se apresentar. Isso não teria funcionado sem vocês. Deveríamos agradecer a você, disse Rebecca. Você ligou os pontos. Você nos uniu. Você nos deu o poder de detê-la. E agora, o que acontece? Perguntou Sarah. Olhei para Grant, parado no nosso hall de entrada, rodeado pelos destroços do seu futuro cuidadosamente planeado. Agora vamos terminar o que começamos. Rebecca apresentará suas queixas amanhã. O resto de nós fornecerá a documentação e deixará que o sistema legal faça o que foi projetado para fazer. Combinado, disse Marcos. Terei minha documentação financeira pronta amanhã de manhã. Igualmente, confirmou Jennifer.
Continuarei monitorando as redes sociais dela caso ela tente apagar provas, acrescentou Sarah. Nos despedimos e encerramos a chamada. Coloquei meu telefone de lado e olhei para Grant. 7 anos, disse-lhe finalmente. 7 anos de casamento e você levou 8 semanas para destruir tudo. Eu não destruí nada, Grant. Você fez isso sozinho quando a escolheu em vez de mim. Eu apenas me certifiquei de que haveria consequências. Ele assentiu lentamente, parecendo envelhecer diante dos meus olhos. O que acontece conosco agora? Pensei nos papéis do divórcio que ele jogou em mim na varanda da frente naquela tarde, na humilhação pública que ele pretendia me causar, na casa que ele tentou doar e que nunca lhe pertenceu. Agora, eu disse baixinho, encontre outro lugar para dormir esta noite, porque esta casa, a minha casa, não é mais o seu lar. Grant não se mexeu. Ficou parado no hall de entrada, encarando o lugar onde Lydia estivera momentos antes, como se olhasse por tempo suficiente, ela pudesse reaparecer e explicar que tudo aquilo não passará de um terrível mal-entendido. Grant, eu disse baixinho. Eu falei sério. Você precisa encontrar outro lugar para dormir esta noite. Ele se virou para me olhar, seu rosto passando por uma série de expressões. Raiva, negação, desespero e, finalmente, algo que parecia aceitação. Para onde devo ir? Esse não é mais o meu problema. Você pode ir para um hotel. Pode ligar para um amigo. Pode dormir no carro, se quiser. Mas você não vai ficar nesta casa esta noite. Elisa, por favor. Por favor, o quê? Por favor, me perdoe. Por favor, finja que você não jogou os papéis do divórcio em mim na nossa varanda hoje à tarde. Por favor, esqueça que você tentou me despejar da minha própria casa para que sua namorada golpista pudesse se mudar para cá. Minha voz estava se elevando, apesar dos meus esforços para manter a calma. Você me humilhou na frente de toda a vizinhança. Você me transformou em um espetáculo. Você esperava que eu desabasse em lágrimas e implorasse por outra chance. Pois bem, aqui está a sua lição de realidade, Grant. Eu não vou implorar. Acabou para mim. Ele abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Posso pelo menos levar algumas roupas? Você tem 15 minutos. Leve o que precisar para alguns dias. Resolveremos o resto com os advogados. Grant subiu as escadas lentamente, cada degrau pesado de derrota. Eu ouvi se movimentando em nosso quarto, gavetas abrindo, portas de armário deslizando, o som do zíper de uma mala. Durante todo esse tempo, meu celular não parava de vibrar com atualizações do grupo de bate-papo. Rebeca, às 20h47, acabei de receber a confirmação do gabinete do Procurador-Geral do Estado. Eles vão abrir uma investigação formal na segunda-feira de manhã, logo cedo. E isso está se movendo mais rápido do que eu esperava. Às 20h52, Sarah encontrou a conta reserva de Lydia no Instagram, com um nome ligeiramente diferente. Ela a estava usando para recrutar novas vítimas. Capturas de tela foram feitas e salvas. Essa mulher planejava expandir suas operações. Jennifer, às 21h03, investigadores da FDA querem nos entrevistar a todos sobre os suplementos. Eles estão tratando isso como uma questão de saúde pública. Aparentemente, um dos ingredientes que ela estava usando é proibido nos Estados Unidos. Marcos, às 21h15, rastreou as empresas de fachada de Delaware até um consultor de negócios em Atlantic City. Lydia não criou essa estrutura sozinha. Alguém a ensinou. Estou investigando o consultor agora. Isso pode ser maior do que apenas a operação dela. Servi-me de mais uma taça de vinho e sentei-me à mesa da cozinha, acompanhando o desenrolar da investigação em tempo real através da tela do meu celular. O que começou como uma descoberta pessoal da traição do meu marido transformou-se em algo muito maior, uma tomada de poder coordenada de uma organização criminosa que operava há anos. Minha mãe ligou às 21h23. Eu atendi imediatamente. Como foi? Perguntou ela sem rodeios. Lydia apareceu 24 horas antes do horário combinado com caixas de mudança. Nós a confrontamos com as 4 vítimas em uma chamada de voz. Ela tentou negar, depois tentou se justificar e, por fim, desmoronou completamente. Ela saiu há cerca de 1 hora e Grant está arrumando uma mala lá em cima.
Eu disse a ele para ir embora hoje à noite. Houve uma pausa na linha. Como você está? Olhei em volta da minha cozinha. Minha cozinha, na minha casa, aquela que Grant tentará dar de presente para uma mulher que o estava usando por dinheiro. Sinceramente, estou exausta, mas também aliviada. É como se eu tivesse prendido a respiração por 8 semanas e finalmente pudesse expirar. É a adrenalina passando. O processamento emocional virá depois. Esteja preparado para isso. Eu sei. Dei um gole de vinho. Mãe, obrigada por me ensinar a procurar padrões, a documentar tudo, a manter a calma quando as emoções queriam me dominar. Nada disso teria funcionado sem essas habilidades. Você fez a parte difícil, Elisa. Eu apenas lhe dei as ferramentas. O que você construiu com elas, isso foi tudo mérito seu. Grant desceu as escadas carregando uma mala grande e uma capa para roupas. Colocou-as perto da porta da frente e ficou ali parado, sem jeito, como se estivesse esperando permissão para sair de casa. Mãe, preciso ir. Eu disse, o Grant está indo embora. Me liga amanhã. A gente conversa sobre os próximos passos. Encerrei a chamada e olhei para Grant. É só isso que você precisa por agora? Ele hesitou. Elisa, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas podemos conversar sobre o divórcio? Sobre como vamos lidar com isso? Nós cuidamos disso por meio de advogados. Rebecca Winters me indicou uma colega que é especializada em casos de divórcio envolvendo uma conduta financeira. Vou ligar para ela na segunda-feira de manhã. Má conduta financeira. Você vai alegar que Você pagou $15.000 a uma empresa fictícia usando fundos conjugais para sustentar sua amante. Isso é um caso clássico de má conduta financeira. Grant, seu advogado explicará as implicações. Seu rosto se contorceu. Eu nunca quis que nada disso acontecesse, mas aconteceu. Você escolheu Lydia em vez de mim? Você escolheu acreditar nas mentiras dela em vez da realidade do nosso casamento. Você escolheu me humilhar publicamente em vez de ter uma conversa honesta. Essas foram as suas escolhas, Grant. Agora você terá que viver com as consequências. Você pegou a mala e a capa de roupa dele. Para onde vamos agora? Você vai para onde estiver hospedado esta noite. Eu fico aqui em casa. Nossos advogados conversam sobre a divisão de bens e os termos do divórcio, e nós dois tentamos salvar o que ainda resta de nossas vidas. Grant caminhou até a porta, abriu-a e parou. Por mais que valha, eu sinto muito. Eu fui um idiota. Deixei-me enganar porque queria acreditar que alguém via algo especial em mim. Ela viu algo especial em você, Grant. Ela viu um alvo com recursos financeiros acessíveis e vulnerabilidades emocionais. É isso que os golpistas fazem. Eles encontram pessoas que querem ser vistas como especiais e vendem essa fantasia para elas. Ele assentiu lentamente, passou pela porta e caminhou até seu Mercedes. Eu o vi colocar a mala no porta-malas, o vi sentar-se no banco do motorista por um longo momento antes de ligar o motor, vi as luzes traseiras desaparecerem na nossa rua. Então, fechei a porta, tranquei-a e fiquei sozinho no meu hall de entrada. A casa estava silenciosa. Grant não estava em ligações de trabalho no escritório. Nenhum som de televisão vinha da sala de estar. Nenhum chuveiro ligado no andar de cima, apenas silêncio, o zumbido fraco da geladeira e o tic-tac do relógio no corredor. Percorri os cômodos, acendendo as luzes, recuperando o espaço que quase me fora tomado. A sala de estar onde Grant e eu costumávamos assistir a filmes. A cozinha onde tomávamos café da manhã juntos por 7 anos. A sala de jantar onde dávamos jantares. O escritório em casa onde passei 8 semanas construindo o caso que acabaria com o nosso casamento. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Rebecca. Como você está? Respondi digitando. Grant acabou de sair. A casa está vazia. Estou bem. A resposta dela veio rapidamente. A primeira noite é sempre difícil. Ligue se precisar conversar, a qualquer hora. Sarah enviou uma mensagem para o grupo de bate-papo, só queria saber como estão todos. A noite foi intensa. Estamos todos bem. Jennifer está lidando com a situação.
Meu marido quer saber de tudo. Uma conversa difícil pela frente. Marcos, minha esposa me expulsou de casa. Estou hospedado na casa do meu irmão. Não posso culpá-la. Rebeca, vou dormir no meu quarto de hóspedes hoje à noite. Meu marido precisa de espaço para processar tudo. A gente dá um jeito. Em relação aos casamentos prejudicados ou destruídos, 7 vítimas no total, provavelmente mais que ainda não identificamos. Anos de mentiras e manipulação finalmente vieram à tona. Enviei uma mensagem ao grupo: obrigada a todos pela coragem desta noite, por estarem dispostos a confrontá-la e exigir responsabilidade. Todos estamos lidando com as consequências, mas conseguimos detê-la. Isso importa. Rebeca, isso é extremamente importante. Salvamos quem quer que fosse o próximo alvo dela. Sara, e agora temos uma outra. Isso não é pouca coisa. Jennifer concordou. Devemos planejar um encontro pessoal assim que o processo legal começar. Apresentar uma frente unida. Marcos disse: eu vou coordenar os horários. Nos tornamos uma equipe, quer tivéssemos planejado isso ou não. Despejei o resto do vinho na pia, enxaguei o copo e o coloquei na máquina de lavar louça. Então subi as escadas até meu quarto. O quarto que tinha sido meu em Grants, mas que agora era só meu. O quarto parecia o mesmo, mas a atmosfera era diferente. A cama que tínhamos compartilhado. A comoda onde seus frascos de perfume tinham ficado até esta noite. O armário onde suas roupas ficavam penduradas ao lado das minhas. Troquei de roupa, vesti o pijama, lavei o rosto e escovei os dentes. Uma rotina noturna normal em uma vida que havia se tornado tudo, menos normal. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem da minha mãe. Durma bem. Amanhã começa um novo capítulo. Deitei-me na cama, apaguei a luz e fiquei deitada na escuridão, ouvindo a casa se acalmar ao meu redor. A manhã de sexta-feira chegou com a luz do sol de outono entrando pelas janelas do meu quarto. Dormi melhor do que esperava, o cansaço vencendo a turbulência emocional. Meu celular mostrava chamadas perdidas e mensagens de texto de antes das 7 horas da manhã. O grupo de bate-papo tinha explodido durante a noite. Rebeca, às 6h47, acabei de falar ao telefone com o Ministério Público. Eles querem nos entrevistar na segunda-feira. Levem toda a documentação. Sara, às 6h52, meu marido viu a notícia. Alguém vazou a história para um repórter local. Vai se tornar pública em breve. Jennifer, às 7h03, minha empresa farmacêutica está conduzindo uma investigação interna. Eles querem saber se usei fundos da empresa para assuntos pessoais. Isso está ficando complicado. Marcos, às 7h18, 3 dos meus clientes de investimento ligaram esta manhã. A notícia está se espalhando rapidamente. Minha empresa está em modo de controle de danos. Consultei o site de notícias local. E lá estava, instrutor de fitness local sob investigação por esquema de fraude que abrange vários condados. O artigo não mencionava os nomes das vítimas, mas descrevia a estrutura básica da operação de Lídia, múltiplos alvos, empresas de fachada, renda não declarada e venda ilegal de produtos farmacêuticos. Meu telefone tocou. Era o Grant. Pensei em não atender, mas a curiosidade falou mais alto. O quê? Você viu as notícias? Sua voz estava em pânico. Está em todo lugar. Meu sócio-gerente me ligou às 6 da manhã. Eles vão me colocar em licença administrativa enquanto aguardo uma investigação interna. Esse não é o meu problema. Grande Lisa, por favor, podemos ao menos coordenar nossas declarações públicas. Se apresentarmos uma frente unificada, não haverá frente unificada. Você é vítima de um golpista e de um agressor financeiro. Eu sou vítima de ambos. Não são a mesma coisa. Mas se as notícias nos conectarem, quando as notícias nos conectarem, eu contarei a verdade. Meu marido teve um caso, desviou fundos conjugais, tentou me expulsar da minha própria casa e foi enganado por um golpista profissional. Tudo isso é factual. Isso vai destruir o que resta da minha reputação. Você destruiu sua própria reputação, Grant. Eu simplesmente não vou mais te acobertar.
encerrei a chamada e bloqueei o número dele. As consequências se espalharam como fogo em palha pela nossa comunidade, e eu estava bem no centro das chamas que eu mesmo havia acendido. O fim de semana passou no estranho turbilhão de silêncio e telefonemas. No sábado de manhã, Rebeca entrou em contato comigo para combinarmos nossos depoimentos para o Ministério Público. Na tarde de domingo, minha mãe veio de carro de sua casa para se sentar comigo na cozinha e repassar tudo o que havia acontecido. Você lidou com isso perfeitamente, disse ela, revisando a documentação no meu laptop. Todas as evidências são confiáveis, de fontes adequadas e obtidas legalmente. Eles não podem contestar nada disso. E quanto a Grant, perguntei. Ele também enfrentará acusações? Mamãe balançou a cabeça. Ele é uma vítima, mesmo que também seja um agressor no seu casamento. O promotor vai se concentrar em Lydia. Grant enfrentará as consequências por meio do processo de divórcio e dos danos à sua carreira, mas isso é de natureza civil, não criminal. A manhã de segunda-feira chegou com o peso da decisão final. Rebeca entrou com o pedido oficial de divórcio às 9 horas, alegando diferenças irreconciliáveis e má conduta financeira. Ao meio-dia, o advogado de Grant respondeu solicitando mediação. Às 15 horas, estávamos sentados em uma sala de conferências no escritório de advocacia de Rebeca, com os 2 advogados e um mediador neutro. Grant estava com uma aparência terrível. Seu terno caro lhe caía de forma diferente, como se tivesse emagrecido. Olheiras profundas marcavam seus olhos. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele folheava a petição de divórcio. Isso é excessivo, disse seu advogado, referindo-se à proposta de divisão de bens. A senhora Hartwell está solicitando 3/4 dos ativos líquidos, a propriedade integral da residência conjugal e... A residência conjugal nunca foi propriedade do casal, interrompeu Rebeca com naturalidade. Pertence ao Hartwell Family Trust. O Sr. Hartwell não tem qualquer direito legal sobre ela. Quanto aos ativos líquidos, estamos preparados para demonstrar que o Sr. Hartwell fez uso indevido de fundos conjugais no valor total de $15.000 para sustentar a operação fraudulenta de sua amante, o que constitui infidelidade financeira de acordo com a lei de Nova Jersey. O advogado de Grant olhou para ele. Grant assentiu lentamente. Não quero discutir isso. Sr. Hartwell, eu aconselharia o senhor a... Eu não quero brigar, repetiu Grant com a voz oca. Ela tem razão em tudo. Fiz escolhas terríveis. Destruí nosso casamento. Fui enganado por uma golpista. Não tenho energia nem moral para argumentar por um acordo melhor. A mediação durou 2 horas. Ao final, chegamos a um acordo preliminar que seria formalizado dentro de uma semana. Fiquei com a casa, 75% de nossas economias conjuntas, meu fundo de aposentadoria integral e o reconhecimento, no acordo de divórcio, de que a conduta de Grant foi a principal causa da dissolução do casamento. Grant recebeu seu plano de aposentadoria 401k, 25% da poupança conjunta e o restante de sua dignidade, se é que conseguiu encontrá-la. Assinamos o acordo preliminar em silêncio. Quando nos levantamos para sair, Grant olhou para mim do outro lado da mesa de conferência. Espero que você encontre alguém melhor, disse-lhe em voz baixa. Alguém que realmente te mereça. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. O processo judicial contra Lydia avançou mais rápido do que qualquer um esperava. No final de outubro, o gabinete do Procurador-Geral do Estado já havia reunido um caso abrangente, incorporando depoimentos de 7 vítimas, registros financeiros de 3 anos e evidências de fraude sistemática em 4 condados. Lydia contratou um advogado que tentou negociar um acordo judicial. O Ministério Público recusou. Eles queriam que o caso fosse a julgamento como um aviso para outros que realizassem operações semelhantes. Em novembro, o escritório de advocacia de Rebeca entrou com uma ação coletiva em nome de todas as vítimas identificadas. O processo buscava a restituição integral de todos os fundos obtidos por meios fraudulentos, além de indenização por danos morais e danos punitivos para dissuadir condutas semelhantes. A investigação financeira de Marcos revelou que Lydia vinha aplicando variações desse golpe há 6 anos, começando na Pensilvânia, depois se mudando para Connecticut e finalmente se estabelecendo em Nova Jersey. O valor total da renda não declarada ultrapassou $400.000. A Receita Federal, IRS, apresentou acusações separadas por sonegação fiscal.
Em dezembro, o advogado de Lídia a aconselhou a aceitar um acordo judicial. Ela recusou, aparentemente acreditando que poderia convencer um júri de que suas vítimas lhe deram dinheiro de livre e espontânea vontade e que os relacionamentos eram genuínos. O julgamento dela estava marcado para março. Entretanto, minha vida estava se reconstruindo de maneiras inesperadas. O divórcio foi finalizado no início de fevereiro, meses depois daquela tarde de quinta-feira em que Grant jogou os papéis em mim na varanda. O decreto final me concedeu tudo o que Rebecca havia negociado, além de uma cláusula que proíbe Grant de reivindicar qualquer direito futuro sobre a casa ou minha herança. Minha carreira havia tomado um rumo interessante. Corria notícia nos círculos jurídicos de como eu havia coordenado uma investigação de fraude com múltiplas vítimas, utilizando pesquisa em registros públicos e coordenação estratégica com as vítimas. 3 escritórios de advocacia entraram em contato comigo para oferecer consultoria em casos semelhantes. Uma empresa de tecnologia jurídica solicitou que eu desenvolvesse materiais de treinamento para advogados sobre como reconhecer e documentar fraudes financeiras. Eu também havia começado a ministrar aquele curso de educação continuada que eu havia criado, sobre fraude financeira em relacionamentos pessoais, reconhecimento, documentação e resposta legal. Na primeira sessão, estavam inscritos 23 advogados. Na segunda sessão, havia uma lista de espera. Rebecca, Sarah, Jennifer, Marcos e eu continuamos nos reunindo mensalmente para jantar. O que havia começado como um grupo de coordenação evoluiu para uma amizade genuína. Tínhamos passado por algo intenso juntos, e isso criou laços que as interações sociais normais não conseguiam igualar. Em nosso jantar de fevereiro, Sarah anunciou que estava se divorciando do marido. Não por causa de Lídia, explicou ela, mas porque toda a situação me fez perceber que eu vinha ignorando os problemas do meu casamento há anos. Às vezes, é preciso uma crise para enxergar com clareza. Jennifer contou que o marido tinha saído de casa, mas que eles estavam tentando terapia. Não sei se vamos conseguir, disse ela. Sinceramente, preciso ter certeza de que tentamos de tudo antes de tomar uma decisão final. O casamento de Marcos sobreviveu surpreendentemente. Minha esposa disse que já suspeitava que eu estava tendo um caso, contou ele. Descobrir que eu estava sendo enganado, em vez de ser infiel, na verdade tornou mais fácil perdoar. Estamos fazendo terapia de casal, mas estamos comprometidos em reconstruir nosso relacionamento. O casamento de Rebecca também estava em processo de terapia, com um otimismo cauteloso em relação ao resultado. Meu marido entende que eu estava vulnerável depois de lidar com tantos casos de divórcio difíceis, disse ela. Lídia soube lidar com essa vulnerabilidade de forma excepcional. Ele está magoado, mas está disposto a superar isso. Eu era a única cujo casamento havia terminado completamente, mas também era a única que se sentia totalmente em paz com esse resultado. Grant havia se mudado para um apartamento corporativo em Nova York e estava reconstruindo lentamente sua carteira de clientes. 3 clientes o abandonaram completamente. 5 permaneceram, dispostos a lhe dar outra chance. Ele aceitou uma redução salarial para manter seu cargo na empresa, concordando com uma supervisão adicional de suas contas e interações com os clientes. Ele me enviou um e-mail em janeiro, não um pedido de reconciliação, apenas um reconhecimento do que havia perdido e um pedido de desculpas pela dor que causará. Eu li uma vez e depois apaguei. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais para fazer diferença. Em março, começou o julgamento de Lídia. Todas as 7 vítimas prestaram depoimento durante 3 dias. A acusação apresentou registros financeiros, mensagens de texto, provas de redes sociais e o depoimento do consultor de negócios em Atlantic City, que ensinou Lídia a estruturar sua operação. O júri deliberou durante 6 horas. Considerou-a culpada de todas as acusações: fraude, roubo de identidade, evasão fiscal e venda ilegal de produtos farmacêuticos. Sua sentença estava marcada para abril. Ela enfrentava uma pena mínima de 3 anos de prisão, podendo chegar a 7, dependendo da avaliação do juiz sobre sua conduta. O processo civil foi resolvido fora dos tribunais quando o advogado de Lídia finalmente a convenceu de que ela perderia tudo se o caso fosse a julgamento. Ela concordou em pagar indenização integral a todas as vítimas, com pagamentos que continuariam por 20 anos após sua libertação da prisão, descontados diretamente de qualquer salário que ela recebesse. Minha mãe veio me visitar no fim de semana seguinte ao veredicto. Sentamos na minha cozinha, a mesma cozinha onde tudo começou, tomando café e conversando sobre justiça.
Você fez algo importante, disse ela. Não apenas por você mesma, mas por todas as pessoas que ela vitimou e por todas as pessoas que ela poderá vitimar no futuro. Eu simplesmente juntei as peças. Eu disse, qualquer um poderia ter feito isso. Mas você conseguiu. É isso que importa. Olhei ao redor da minha cozinha, da minha casa, do meu espaço. Tudo estava quieto, tranquilo, meu. Durante os meses que passei, pareceram uma eternidade enquanto eu os vivenciava. Agora, sentada aqui com meu café, a aprovação da minha mãe e meu uniforme de ginástica, sinto que foi a transformação mais rápida de toda a minha vida. Passei de esposa humilhada sendo despejada publicamente a mulher divorciada reconstruindo minha vida em meus próprios termos. Eu coordenei uma investigação com múltiplas vítimas que levou à desarticulação de uma organização criminosa. Transformei um momento de vergonha pública em uma aula magistral de justiça estratégica. E descobri exatamente o meu valor, que era significativamente maior do que eu vinha aceitando. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Rebeca: jantar semana que vem. A Sara quer comemorar o veredito. Respondi digitando: com certeza. Na minha casa. Eu cozinho. Pois esta era agora a minha casa, totalmente, legalmente, completamente minha. A casa que Grant tentará doar. A casa que Lydia tentará reivindicar. A casa que sempre fora minha, mesmo quando eu fora complacente demais para insistir nessa verdade. Abri meu laptop e comecei a planejar a semana seguinte. Consultas jurídicas na terça e quinta-feira. Ministrar meu curso na quarta-feira à noite. Jantar com minha família adotiva de outras vítimas no sábado à noite. Uma vida reconstruída a partir dos destroços. Uma carreira fortalecida pela crise. Amizades forjadas no fogo. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas da minha cozinha, quente, dourada e simplesmente perfeita. Dei outro gole de café e sorri. A justiça demorou a ser feita, mas tinha documentação perfeita e sempre cobrava cada centavo devido. E eu aprendi a me manter firme, confiar nos meus instintos e nunca mais me contentar com menos do que eu merecia. A casa estava silenciosa, o café estava quente, o futuro estava em minhas mãos para ser moldado, e era exatamente assim que eu gostava. Essa história de justiça calculada te deixou sem fôlego? Clique no botão a curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Elisa revelou o fundo fiduciário da propriedade enquanto Lydia estava lá com suas caixas de mudança. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.